Olá pessoal, mais um vídeo Bom Dia e Plantas para vocês. Eu sou o Rafael Mondini e hoje eu vou falar um pouco sobre como plantar bambus. Bambu tem muitas variedades, então a gente vai ter várias opções de plantio de bambu. Dizer que o bambu tem 1001 utilidades não é apenas força de expressão. Gramínea que serviu de alimento para animais por milhões de anos, hoje é planta empregada como biomassa para a produção de energia, material de energia civil e arquitetura. Matéria-prima para móveis, objetos de decoração e papel, entre outras finalidades, além do grande potencial para substituir a madeira. O bambu ainda tem muitos predicados, mesmo sem removê-lo da natureza. Ele fornece sombra e oferece proteção contra vento e chuva. Produz um som agradável e tem efeito paisagístico. Matéria-prima com tantos benefícios, a planta tem em seu cultivo um excelente negócio para o produtor obter bons rendimentos. Existem de 1.200 a 1.500 espécies nativas de bambu, que é cultivado em praticamente todo o mundo. No Brasil, onde brota a maior diversidade de bambus das Américas, existem centenas de espécies nativas, contudo, são pouco conhecidas e aproveitadas pelos brasileiros, que são mais familiarizados com as variedades exóticas, como bambu caipira, bambu gigante verde e bambu Brasil, ou bambu gigante verde e amarelo. Foram trazidos para cá pelos portugueses, da Ásia, sobretudo China e Índia. Vieram também o bambu gigante e a cana da Índia, o bambu mirim. Outras espécies de bambu de clima temperado, como o moçô e o rachicu, além de mudas dos gêneros sassá, pleibossaustus e pseudosassa, chegaram a terras brasileiras pelas mãos de imigrantes japoneses das primeiras décadas do século XX. Nos anos 50 e 60, novas espécies desembarcaram no país e formaram o Banco de Germoplasma de Bambu do Centro de Pesquisa do Instituto Agronômico de Campinas, no estado de São Paulo. O bambu é uma grama arborescente que atinge em média de 8 a 15 metros de altura, mas há espécies ornamentais herbáceas que não ultrapassam 15 centímetros de altura, e variedades de outras espécies que chegam a 40 metros em 2 anos. Dotado de fibra natural e alta resistência, apresenta crescimento somente na vertical. Bom, agora falar um pouco das características gerais do bambu. Ele se adapta em qualquer tipo de solo, exceto solos encharcados. O clima é um clima tropical e temperado e também subtropical. Você pode usar 1 hectare, é suficiente para a obtenção de brotos, gomos e mudas para a venda. A produção é entre o 3º e o 5º ano de plantio, já podendo ser colhido os gomos. O custo da muda do preço médio varia entre 10 a 15 reais. Bom, então vamos começar falando um pouco mais sobre ele. Entre as variadas espécies encontradas no país, é necessário identificar aquela que mais se adapta às condições climáticas da sua região, onde será plantada. Para assegurar a escolha certa, solicite a orientação de um especialista no assunto, ou de um profissional de agronomia na Secretaria de Agricultura do seu município. Bom, o ambiente pode ser cultivado em todos os lugares. As espécies tropicais são adequadas para cultivo em área desde o nível do mar até altitudes medianas, enquanto as de clima temperado vão bem até em áreas mais elevadas. No entanto, encontram-se aqui bambus exóticos de clima frio e tropicais convivendo lado a lado em regiões de planaltos. Bom, o plantio, exceto em solos encharcados, o bambu aceita todo tipo de terra para se desenvolver, mas apresenta melhor resultado em terrenos arenosos e drenados de encostas. É necessária a adubação adequada em solos pobres. O espaçamento. Para bambus de grande porte, em touceiras dos gêneros Bambusa, Guadua e Dendrocalamus, é indicado manter de 7 a 8 metros de espaçamento entre covas e linhas. A distância impede que haja competição pela luz solar e permite a circulação durante o corte e manejo dos gomos entre as touceiras que surgirão. No caso dos entoicerantes de menor porte, o plantio deve ser feito em alinhamento contínuo em uma vala rasa. Para bambus alastrantes, é determinada uma área onde mudas serão distribuídas. As medidas das covas são de 50 por 50 por 50 centímetros. E a produção. Entre o 3º e o 5º ano de idade, o gomo do bambu deve ser colhido e armazenado em local coberto e livre de umidade. A colheita deve ser feita de preferência nos meses mais secos, entre maio e agosto, e corte os gomos a 20 centímetros acima do solo, logo acima do primeiro nó, utilizando serra elétrica, serra manual, de poda
machado ou até mesmo facão. E agora eu vou falar para vocês como fazer o plantio do bambu. Plante as mudas logo após serem cortadas, pois elas são sensíveis ao choque, que pode resultar em uma germinação pobre ou até mesmo fracasso total. Os solos de margem arenosos são os melhores para o cultivo de bambu. Deixe bastante espaço para que as mudas se desenvolvam, plante-as verticalmente com meio gomo sobre a superfície. Coloque argila úmida ao redor da ponta de cima do bambu, sem cobrir o orifício. A argila vai funcionar como um desinfetante. Coloque 2 xícaras de água dentro do topo da muda do bambu. Continue adicionando água com regularidade até que as raízes e brotos verdes se desenvolvam nos nós. Agora um outro método para você também plantar o bambu. Você pode usar mudas maiores, com 4 a 6 gomos. Plante-as horizontalmente após fazer um orifício no gomo do meio. Mantenha este orifício cheio de água até que os nós produzam raízes e brotos. Mudas podem também ser tiradas de galhos que crescem em troncos altos. Estas mudas devem ter pelo menos 2 gomos e meio. Estes métodos podem ser usados para estabelecer florestas comunitárias ou em programas de reflorestamento. Bom, agora vou falar um pouco também sobre a floração do bambu. O bambu não possui um ciclo anual de floração. Na verdade, a floração do bambu ainda é um mistério para os botânicos. Podem ocorrer em longos períodos de 10, 50 ou até mesmo 100 anos. A floração de um bambu é um evento não apenas misterioso, mas muitas vezes fatal para o próprio bambu. Este fato decorre do desvio de toda a atenção do esforço para a planta para o florescimento. Retirando as reservas contidas nos rizomas, a planta para de produzir folhas e pode vir a desgastar-se até a morte. A melhor época para coletar os brotos é pouco tempo após o seu aparecimento. A época para obter os gomos resistentes é mais no inverno. Um pouco também para controlar o bambu invasivo, que é o alastrante. Uma forma de controle preventivo é o estabelecimento de barreiras físicas enterradas, que impedem a passagem do rizoma. Placas de plástico, alumínio podem servir, mas é importante lembrar que o rizoma de um bambu pode ser bem agressivo e fura até mesmo barreiras. Bom, hoje eu falei um pouco sobre como cultivar bambu. O canal Mondinho Plantas fica por aqui. Quem gostou, deixe seu joinha, deixe seu comentário, inscreva-se no canal, compartilhe o vídeo. Um bom 2015 para todos vocês e até mais, pessoal.